título da mensagem dessa noite é Consciência Pesada. Olha, quando a nossa consciência está pesada, tudo ressoa como indireta. Ah, tá falando aquilo é para mim, tá falando aquilo é para atacar eu. Mas não é, nós precisamos entender o que é consciência pesada. Então essa noite Deus vai falar muito aos nossos corações. Hoje, essa semana é uma semana especial, dia 29, agora é meu aniversário. Ou seja, sexta-feira, 29 de novembro. Deus, Ele me ama de tal maneira que o diabo fez tudo para me odiar meu nascimento, minha infância. Mas não, eu amo o meu nascimento. E eu falo com Deus todos os dias, obrigado, Senhor. Obrigado, meu Deus. Sabe por quê? Porque Ele tem cuidado de nós. Amém? Vamos abrir nossas Bíblias lá no livro de Romanos, capítulo 12. Amém? Romanos, capítulo 12. Deus vai falar conosco essa noite, não vai? Com certeza. E olha, e Deus tem falado muito a respeito do perdão. Não é verdade? Gente, posso falar uma coisa? Eu falei agora no início do culto para vocês o seguinte: quando você não ama o teu próximo, você é simplesmente um religioso. Sabe por quê? O primeiro mandamento é amar o teu próximo como a ti mesmo. Como a ti mesmo. Então você tem que aprender a amar o teu próximo. Amém? Você tem que exercitar isso em sua vida. Às vezes tem pessoas que falam assim: eu sou da igreja tal, a graça e a paz do Senhor Jesus, meu irmão, mas não ama o seu próximo, guarda rancor, guarda ódio. Então não se passa de um religioso. Amém? Então vamos lá? Romanos 12, 19. Amém? Não se vinguem, amados, mas deem lugar à ira de Deus. Não se vinguem, amados, mas deem lugar à ira de Deus, pois está escrito: minha é a vingança, eu retribuirei, diz o Senhor. Então, ou seja, Deus, Ele tem um senso de justiça tão grande pelos seus que você não tem ideia. Por que ter um coração rancoroso? Se Deus, Ele luta, Ele peleja por nós, Ele cuida de toda a situação em torno das nossas vidas. Podem fechar suas Bíblias, amém? E vamos prestar atenção aqui à palavra do Senhor, porque você veio aqui para ouvir a voz de Deus, né? Então, olha, a liturgia do culto, ela tem que ser na palavra, tem que haver leitura bíblica. Aqui não é um culto coaching, aqui é um culto da palavra. Ou seja, que nós lemos a palavra. Por quê? Porque contra a palavra não pode haver argumento. Por fim, vamos continuar. Sabe o que quer dizer essa palavra? Vamos prestar atenção para vocês verem. Que não é sua, não é minha responsabilidade de ajustar as contas. Ah, eu vou ajustar as contas com o Beltrano. Ah, ela me paga, ele me paga. Nós passamos por tudo isso nas nossas vidas, né? Depois nós temos vergonha de nós mesmos, nós dizemos assim: por que eu tive essa atitude, gente? Por que? Eu trabalhei na escola, gente. Eu vou te falar uma coisa com vocês, às vezes as mães entravam em umas brigas por causa de filho, aí depois as mães, que vergonha, porque se vocês não têm ideia, a criança ela tem um comportamento na escola que não tem nada a ver com o comportamento diante dos pais. A criança na escola é outra pessoa, sabe, porque não tem uma personalidade formada, um caráter formado, até informação. Então, gente, é desnecessário. Quantas as vezes a gente compra briga por causa de determinadas situações ou determinadas pessoas, nós nos sentimos atingidos. Calma, que Deus tem o controle de tudo. Então, Deus é justo e no tempo certo Ele retribuirá de acordo com a sua justiça perfeita. Ele é perfeito até mesmo na sua justiça. Mas, tem um detalhe. Quando você tenta se vingar, você está tirando de Deus
algo que é de responsabilidade exclusiva dele. Ah, eu vou me vingar, pastora. Eu vou tirar satisfação. Pronto. Você perdeu a oportunidade de Deus fazer justiça. Muitas das vezes tem pessoas que olham assim, por que ela só se dá bem? Por que ele só se dá bem? Porque aqui os joelhos contam. Os joelhos ali, dobrado, pedindo perdão, reconciliando com Deus, entregando tudo para Deus. O rei Davi, ele foi tido como um homem segundo o coração de Deus, mas quando você vai ver a lógica, o que acontece? O rei Davi, ele era um homem que pecou gravemente contra Deus, cogitou com a morte de Urias, ou seja, tomou para si a esposa de Urias. É um homem que cometeu grandes atrocidades, mas ele foi tido pela própria boca de Deus como um homem segundo o coração dele. Por quê? Porque Davi, ele se rendia, ele se arrependia. Então, Deus, ele se compraz de um coração contrito, de um coração arrependido. Olha que coisa mais linda. É necessário pedirmos perdão a Deus. Por fim, eu vou falar uma coisa: não tira de Deus a responsabilidade que é dele. Não toma a frente de nada. Entrega essa causa para o Senhor, para Ele resolver. Ou seja, e não para por aí. Esse versículo adiante, o 20, sabe o que diz? Nos dá uma instrução que é ainda mais difícil. Veja só o que diz o 20. Se o teu inimigo tiver fome, dê-lhe de comer, e se tiver sede, dê-lhe de beber. Como assim, pastora? Como assim? Não se usa comida para vingar nem do seu inimigo. Quem diria daquele que um dia te ajudou a colocar comida em sua mesa? Não se usa. Hoje eu recebi uma mensagem que confirmou tanto essa mensagem, tanto. Ontem eu recebi uma visita de uma pessoa que me conheceu desde os 16 anos de idade. Aí eu fiz um lanchinho para ela, ela foi e me mandou uma foto. Pastora, eu estou aqui lembrando da senhora, me deu vontade de ir buscar a senhora para almoçar comigo. Olha o que eu fiz, pastora, eu estou lembrando da senhora. Ou seja, ela fez uma comida que eu gosto de peixe e frango. Aí o que acontece? Eu queria buscar a senhora aí para almoçar comigo. Gente, que coisa mais linda. Ela lembrou de mim através da comida. Por que será? Por que o Espírito Santo fez isso? Gente, como que Deus é maravilhoso. Se o teu inimigo tiver fome, dê-lhe o que de comer. Se ele tiver sede, dê-lhe o de beber. Às vezes você tem um coração tão rancoroso que você deseja que aquela pessoa passe fome, passa necessidades. Quantas às vezes você já até contribuiu para isso? Quando Deus mandou você abençoar, você reteve. Não é verdade? Por causa de quê? Por causa de uma vingança, de um rancor, coisas que é de Deus resolver. Deixa para Deus, entrega isso para Deus, entendeu? Como assim, pastor? Eu tenho que ajudar aquela pessoa que me feriu? Ou seja, meu coaching, meu psicólogo me ensinou a perdoar e manter distância. Me ensinou também a fechar ciclos. A balela de hoje é isso. A psicologia, o discurso coaching hoje é: fecha ciclos. Olha, perdoa, mas mantenha a distância. Jesus fez isso com Judas. Judas, ele era traidor. Jesus sabia que Judas roubava os dízimos e as ofertas. Jesus fechou ciclo com ele. Jesus afastou dele. Jesus perdoou e manteve distância? Não. Jesus permaneceu com ele do lado dele. Assim é Deus. Essa balela está errada, entendeu? Esse versículo 20 de Romanos nos ensina que não é para usarmos comida como vingança. Ao contrário, se tiver fome e sede, o nosso inimigo é para
alimentar. É para o alimentar. Se o nosso inimigo tiver fome e sede, alimenta-o. É isso que Deus está nos ensinando. Sim, é para ajudar quem nos feriu. Não deixe de ajudar mesmo aquela pessoa que te feriu. Se Deus está tocando no seu coração, eu acho lindo isso na Alice. Ela tem um coração que se comove e gosta de ajudar as pessoas. Isso é muito bom, gente, isso é muito bonito. Isso é muito lindo. Pode ter o defeito que for, mas quando nós gostamos de ajudar, de servir as pessoas, você pode ter certeza que isso comove o coração de Deus. Quando você escolhe responder com bondade, algo extraordinário acontece. A palavra diz no mesmo versículo de Romanos 12, 20, que se você proceder assim, você estará amontoando brasas vivas sobre a cabeça dessa pessoa. E essas brasas vivas representam a consciência pesada que leva a pessoa ao arrependimento. Isso, pastora, é isso que quer dizer essa explicação desse versículo? Sim, porque quando você ajuda o teu inimigo, quando você retribui com bondade, você coloca sobre a cabeça dele brasas vivas, ou seja, consciência pesada. Ou seja, meu Deus, como que aquela pessoa consegue me olhar com ternura? Como que aquela pessoa consegue me olhar com amor e eu olho para ela com tanto ódio, com tanto rancor, que eu queria ver ela definhar, que eu queria ver ela morta? Como que ela consegue olhar para mim com tanto amor, com tanto carinho? Ou seja, nós a coloca de consciência pesada. Quando você ama, por quê, pastora? Ela se sente confrontada pelo amor que você derramou sobre a vida dela. A Bíblia diz em 2 Coríntios 5,14 que o amor de Cristo nos constrange. Constrange por quê? Por que o amor de Cristo te constrange, te envergonha, te coloca até de consciência pesada? Por quê? Porque você sabe que esse amor é imerecido. Nós não merecemos tanto amor. Você acha que você merece Jesus ter morrido numa cruz? Você acha que eu mereço isso? Dele ter morrido numa cruz por pecadores, por pessoas que não estamos nem aí para Ele. Não renunciamos por Ele, não sacrificamos por Ele. O amor dele nos constrange, nos envergonha, nos coloca de consciência pesada. Sabe por quê? Porque Ele morreu de braços abertos, dizendo que a qualquer momento que você precisar, eu estarei aqui de braços abertos para te receber. Ainda que você me abandone, ainda que você me descarte, mas eu vou estar sempre de braços abertos para te receber. Olha que coisa mais linda, não é verdade? Por isso que o amor de Cristo nos constrange, porque nós sabemos que nós não merecemos este amor nos atribuído, portanto, que o decepcionamos, enfim. Por quê? Portanto, que nós decepcionamos a Deus, por isso que nós nos sentimos envergonhados, não é isso? Isso porque Deus nos chama a vencer o mal com o bem. Isso porque Deus nos chama a vencer o mal com o bem. Gente, nunca vença o mal com o mal. Nunca retribua o mal com o mal. Retribua o mal com o bem. Trata as pessoas bem. Se precisar de mim, eu estou à disposição. Eu jamais negaria. Pode ser o meu inimigo, pode ser a pessoa que fez todo o mal contra mim. Eis-me aqui. Eu estou à disposição na hora que precisar. É assim. Ou seja, isso porque Deus nos chama a vencer o mal com o bem.
Esta é a continuidade dessa passagem que estamos vendo de Romanos 12, agora o versículo 21. Vencer o mal com o bem. Mas vencei o mal com o bem. Gente, faça o bem. Não vingue. Não retribua o mal com o mal. Retribua o mal com o bem. Não é fácil. Ah, pastora, a senhora fala isso porque é fácil para a senhora? Não, não é fácil, nem para mim. Gente, é muito difícil você tratar com amor quem deseja todo o mal contra a sua vida. Quem te rejeita, quem te menospreza, quem te despreza. É muito difícil, não é verdade? Mas Jesus, ele faz isso por nós todos os dias. Nós pecamos contra ele o tempo todo. Nós fazemos tudo aquilo que contraria ele. E ele, todas as vezes que você precisa dele, ele está ali. Você imagina se Jesus fechasse ciclos com nós? Você imagina se Jesus te perdoasse e falasse assim com você: está perdoado, mas mantenha a distância. Nós precisamos de Jesus o tempo todo, igreja. Entenda isso. Você precisa de Jesus o tempo todo. Você não fecha ciclos com as pessoas. Você não perdoa, mas quer distância das pessoas, não, porque Jesus não faz isso com você. Jesus, ele não faz. Não é na nossa própria força, não. É na força do Espírito Santo, que é necessário habitar em nós. Chama ele a habitar em sua vida, tá bom? É ele que nos capacita a praticar o amor, o perdão, mesmo quando tudo dentro de nós deseja vingança, retribuir de forma igual. Entenda, perdoar não é fraqueza. Sabe o que é perdoar? É obediência. Perdoar é obediência a Deus, aos princípios de Deus. Se você não perdoa, você não é obediente. Perdoar não é fraqueza, é obediência. Responder com amor não significa aceitar o erro do outro, mas é confiar que é de Deus a responsabilidade de trazer justiça. Aprenda isso. Responder com amor, retribuir com amor, não significa aceitar o erro do outro, mas é confiar que é de Deus a responsabilidade de trazer justiça. O modo de Deus trabalhar não é da forma que a nossa vingança, o nosso coração rancoroso pensa. O nosso coração vingativo e rancoroso pensa o seguinte: ah, Deus vai tratar com aquela pessoa ou ela paraplégica. Não, Deus trata da seguinte forma: levando aquela pessoa ao arrependimento, tratando com ela até que o espírito dela se abate, o coração contrito diante dele, um coração quebrado diante dele. É assim que Deus trabalha. Deus, ele zela pelo arrependimento. Deus, ele zela pelo arrependimento. Responder com amor não significa aceitar o erro do outro, mas é confiar que é de Deus a responsabilidade de trazer justiça. A escolha está sendo posta diante de você agora. A escolha está sendo posta diante de nós agora. Você se deixará ser vencido pelo mal ou escolherá vencê-lo com o bem? Eu te aconselho a entregar para Deus, porque isso só Ele pode resolver de verdade. Eu te aconselho a entregar toda a situação diante de Deus. Sabe por quê? Porque não busca vingança, não busca resolver as coisas da forma que você quer. Ah, é tudo justiça. Não, não é assim. Ah, vamos fazer um boletim de ocorrência, vamos levar para o juiz. Ei, deixa eu te falar, a Bíblia diz que nós devemos resolver as coisas de irmãos entre os irmãos. Ou seja, no diálogo, no amor, e nunca retribuir o mal com o mal. Nós devemos retribuir o mal com o bem.
Ou seja, deixa para Deus. Liberte o seu coração da vingança e permita que o amor de Cristo seja a sua resposta. Tá bom? É isso aí. Porque no final é o bem que sempre vence o mal, não é isso? Nós aprendemos isso até nos desenhos animados. Você já percebeu? Todo desenho que você assiste termina o quê? O mal vence ou o bem vence o mal? O bem vence o mal, não é, linda? É isso aí. Ou seja, nós aprendemos isso desde pequenos. O quê? Porque no final é o bem que sempre vence o mal. E isso nós vimos desde criança até nos desenhos e filmes. Sabe por quê? Porque nós sempre assistimos que o mal é vencido pelo bem. Vamos deixar isso para Deus. Coloca toda essa situação. Se você está com o coração contrito, se você está abafado, se você tem uma questão que você está querendo resolver no xingo, na briga, ou seja, na justiça, pare, suspire, entregue para Deus, porque Ele cuida de tudo. Essa é a palavra do Senhor para as nossas vidas essa noite, amém? Se você recebe, aplaude o Senhor dando glória a Deus, amém? Obrigado, Senhor Deus, obrigado,